O título da mensagem é A Nuvem de Glória e a Voz de Deus. Diz assim o texto: Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Expressando-se Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejar, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. Diga glória a Deus. E dela emanou uma voz, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele dai ouvido. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou e disse: Levantem e não tenham medo. Glórias a ti, Jesus. Existe um padrão que se repete. A gente vê isso acontecer muito no Antigo Testamento, e esse padrão se repete também no Novo Testamento, que é a manifestação dessa nuvem. Não é a primeira vez que ela aparece na Bíblia, no livro de Mateus. E toda vez que essa nuvem se manifesta, coisas sobrenaturais acontecem. A minha oração hoje é que nós possamos sair daqui entendendo o que é essa nuvem e como atraí-la sobre as nossas vidas e colher os benefícios disso. Amém? Essa nuvem, ela é a presença de Deus. Jesus subiu ao monte com os discípulos e em determinado momento essa nuvem apareceu, e ao aparecer, a voz, que é a voz de Deus, apontou para Jesus e disse: Olha, esse é meu filho amado e nele eu tenho prazer, a ele dai ouvido. Existem benefícios a fazer isso, mas antes de falar dos benefícios, eu quero te mostrar que não é a primeira vez que isso acontece. Lá em Êxodo, capítulo 33, no verso 8, diz assim: Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda, e apenas seguiam Moisés com o olhar, até que ele entrasse na tenda. E acontecia que, quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E é esse o padrão. Toda vez que você busca a Deus e a nuvem da glória de Deus se manifesta, o que automaticamente deve acontecer em seguida é: você tem que ouvir a voz de Deus. A nuvem resplandecente apareceu, a voz de Deus veio em seguida, e esse é o padrão. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, ainda não existia templo onde colocava a arca da presença de Deus, então essa arca ela era colocada numa tenda. E nessa tenda, Moisés, todos os dias, ele saía da tenda pessoal dele, andava por dentro do acampamento e entrava na tenda. E todo o povo via isso. E o texto vai dizer o seguinte: quando Moisés entrava na tenda, a nuvem vinha, e como consequência disso, Moisés falava com Deus. O Novo Testamento vai dizer para mim e para você que não existe mais o véu, que o véu foi rasgado, que eu e você temos livre acesso a essa tenda de adoração, que é o Santíssimo Lugar. Eu e você podemos entrar nesse lugar todos os dias quando nós quisermos. E ao fazer isso, Deus vem e fala contigo, amém? Aleluia, Jesus. Em Êxodo 19, diz assim, 19:9, Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo. E o padrão permanece. Deus está conversando com Moisés, ele está instruindo Moisés, ele diz: Moisés, na frente do povo eu vou vir a ti. Mas ele não diz que vai vir de qualquer jeito. Não vai ser um furacão,
não vai ser fogo, não vai ser cavalos. Ele disse: Moisés, presta atenção, vai ser uma nuvem. Quando você vê a nuvem, Moisés, é porque eu estou vindo, vai ser uma nuvem. Êxodo 20, o povo ficou de longe, e verso 21, e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde estava. Eu quero ler mais um versículo, que é para ficar bem arraizado na sua mente essa ideia de que quando a nuvem de Deus se manifesta, em seguida você vai ouvir a voz de Deus. Levítico 16, verso 2 vai falar assim: E ele disse, fala a Arão, o teu irmão, que não é qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca, pois ele poderá morrer. Eu aparecerei na nuvem logo acima da tampa. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, depois que o povo de Deus encontrou repouso para a sua peregrinação, a arca foi colocada num local dentro dessa tenda. Esse local era chamado Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava nesse lugar. Ele não podia entrar todos os dias, ele não podia entrar quando ele queria. Ele tinha que entrar uma vez por ano, numa data específica. E quando ele entrava nesse lugar, ele oferecia o sacrifício, que é o sacrifício pelo pecado anual. Ele pegava o sangue desse sacrifício e ele ia aspergir esse sangue lá dentro da tenda. E Deus estava dizendo o seguinte para Arão: Arão, não entra ali de qualquer jeito, não entra ali de qualquer lugar. Não vá todos os dias, você vai uma vez por ano. E eu vou aparecer para você. Aí ele diz: aonde é que eu vou aparecer para você? Na tampa da Arca da Aliança ficava 2 querubins. E esses querubins jogavam as asas uns para frente do outro. E a nuvem de Deus descia exatamente no meio da tampa. E ali Deus falava com Arão. Então Deus vinha falar com o sumo sacerdote uma vez por ano. Aonde? Na tampa. E de que forma ele se manifestava? Em uma nuvem. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque existem benefícios em você atrair essa nuvem. O que é essa nuvem? Eu lembro de uma vez que nós estávamos há uns 10 anos atrás. A gente foi para uma reunião de jovens lá na nossa antiga igreja. Juntamos a rede de jovens lá. Aí vamos fazer um momento de louvor, de adoração, de busca. E porque nós queremos buscar a Deus. A intenção da juventude naquela noite era só buscar a Deus. E a gente foi lá, reuniu. Eu não lembro se era som mecânico ou se era os ministros estavam ministrando. Começamos a cantar Deus, foi aquela oração meio pesada, a boca não queria abrir direito, cantando baixinho. Aí de repente a gente começou a sentir um negócio diferente, uma alegria começou a encher aquele lugar, e você já via a gente cantando alto, gritando. Passou mais uns 2 minutinhos, você via a gente deitada no chão, o irmão aqui orando, chorando, o de lá rindo, a irmã fazendo um rodopiando lá, fazendo helicóptero, e a presença de Deus encheu o tempo. Uns no chão e eu chorando, orando a Deus. Aí terminou o mover. Parece que a gente ficou uns 10 minutos só naquele mover, mas quando foi ver já tinha passado 1 hora, 1h30, a gente buscando a Deus. Aí terminou o mover, uma das nossas amigas, ela chegou assim: gente, vocês não acreditam o que é que eu vi. Falei: que foi? O que você viu? Quando a gente estava cantando e adorando, uma nuvem desceu sobre a gente. Eu vi. Ela falava com muita alegria isso. Eu vi, a nuvem envolveu a gente começou a chorar. Foi por causa dela. Eu falei: glória a Deus. Quando você adora o Senhor, ainda que você não veja, Deus vem sobre a igreja montada em uma nuvem. Você acha que é por acaso que o louvor é a primeira parte do culto? Não, o objetivo do louvor é atrair a glória, atrair a presença de Deus, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Por que você acha que o Lucas está tocando guitarra nesse exato momento durante a pregação?
Deus está usando a vida dele para manter esse ambiente de adoração onde nossos corações estão abertos para ouvir a voz de Deus. E isso é espiritual. Não é emocional, não é para tocar sua emoção. É espiritual. E quais são os benefícios, Jefferson, de atrair a glória de Deus? Benefício número 1, lá em Mateus 17, a gente acabou de ler, diz assim: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela emanou uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem sinto prazer. A ele dai ouvido. O primeiro benefício de você atrair a nuvem da glória de Deus é que você automaticamente vai ouvir a voz de Deus. A nuvem apareceu e em seguida Deus falou. E esse é o padrão. Quando Moisés liberta o povo do Egito e eles vão receber o livro da lei, Deus fala com Moisés e diz o seguinte: Moisés, tu vai subir o monte. E quando tu subir o monte, Moisés, lá no topo, eu virei a ti nas sombras de uma nuvem. E quando isso acontecer, Moisés, eu vou te dar o livro da lei. E diz a Bíblia que Moisés subiu e aconteceu como Deus falou. Depois que Moisés chega no topo, uma nuvem paira sobre o topo do monte e ali Deus começa a entregar o livro da lei para Moisés, que é a Bíblia que nós temos hoje, pelo menos no Antigo Testamento, do Pentateuco. Diz a Bíblia que quando essa nuvem pairou sobre o monte, Deus começou a falar os mandamentos para o povo. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E teve som de trombetas. Aquilo que o povo ouvia era tão angustiante para eles que eles falaram: Senhor, Moisés, não fale Deus conosco, mas tu fala com eles. A consequência foi: a nuvem veio, Deus falou. Qual foi a reação do povo? Eu não quero ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós nos comportamos desta maneira. Queremos transferir para o pastor a responsabilidade de ouvir a voz de Deus. Quando na verdade não é esse o desejo do coração de Deus. Deus quer que você atraia a presença dele. Deus quer que você atraia a nuvem da glória dele. Ele quer que você escute a voz dele. Aí Moisés para na frente do povo e diz: não tem mais, porque Deus não veio para te fazer mal, mas para te fazer o bem. Jesus diz o que para os discípulos lá no monte depois que a nuvem aparece? Os discípulos ficam com medo e Jesus levanta eles e diz: não tem mais. Escute, não tenha medo de atrair a glória de Deus sobre a sua vida. Não tenha medo de entrar nesse lugar de adoração, onde nada mais importa. Você tem problemas, você tem necessidades, e você vem à igreja para orar a Deus, para buscar solução para esses problemas, amém? Ou é só eu que faço isso? Quando você adora, Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, Ele fala ao seu coração. E Ele fala especificamente do problema que você está vivenciando. E por que isso aconteceu? Porque você decidiu no seu coração: hoje eu vou adorar a Deus. Hoje eu vou atrair a presença de Deus. A primeira coisa que o diabo quer fazer, irmão, quando ele te coloca num momento de dificuldade, é fazer com que você pare de adorar. Você vai aos poucos parando de ouvir louvores, se já não quer mais botar o louvor no rádio, se já não quer mais cantar. Por que ele faz isso? Se ele cantar, se ela adorar, Deus vai vir. Então eu tenho que impedir ela de fazer isso, para que Deus não venha salvá-la. Amém? O segundo benefício, também no versículo 5. A voz disse, mas ela não disse qualquer coisa. Ela disse o seguinte: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. A voz de Deus falou e não falou qualquer coisa. Ela apontou para Jesus e disse:
esse aqui, ó, é o meu filho amado. Não são os outros, porque haviam outros Messias naquela época. Pessoas que se autodeclaravam Messias. Eu sou Cristo, o aguardado de Israel. Aí Deus falou de Jesus, não, é esse aqui, ó, esse é o meu filho amado. O segundo motivo pelo qual a nuvem vem é revelar Jesus para você. Não importa o que você está orando, aquilo que você está pedindo a Deus. Quando Deus te abençoar, diga amém. Isso vai revelar para você quem Jesus é, o quanto que Ele te ama e o quanto que Ele se importa com você. João capítulo 9 conta a história de um homem que foi curado de cegueira. Jesus devolveu a vista para eles. Aí esse homem foi levado diante dos fariseus, porque os fariseus queriam desmentir Jesus, e falou, vem cá, foi ele que te curou? Foi o fulano, mas qual que é o nome dele? Eu não sei qual que é o nome dele. Aí chamaram os pais dele, esse rapaz já era de idade avançada, mas ele ainda tinha pais vivos. Chamaram os pais deles e falaram assim, esse aqui é teu filho? Ele falou, é. O teu filho nasceu realmente cego? Ele nasceu cego. Então como é que ele está vendo agora? Os pais do rapaz ficaram com medo dos fariseus, porque eles já tinham dito que se alguém dissesse que Jesus era o Messias, essas pessoas seriam expulsas das sinagogas. Os pais então falaram, olha, ele é nosso filho, ele nasceu cego e eu não sei como é que ele está vendo agora. Aí perguntaram para o rapaz, foi ele que te curou? De novo a minha pergunta. Aí ele falou, olha, e o fariseu disse assim, diga a verdade, nós sabemos que este daí é um pecador, falando a respeito de Jesus. E o rapaz falou, Senhor, o negócio é o seguinte, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, ele colocou a mão em mim, eu era cego, agora eu estou vendo. O que é que ele está dizendo? Olha, não importa o que você fala de Jesus, eu sei que ele me curou, eu tive intimidade com ele, foi pessoal. As suas palavras não vão mudar quem ele é para mim. Ele veio, me tocou e ponto final. Quando a voz de Deus vem no seu coração, é para revelar Jesus de você de maneira pessoal. Você vem num culto como esse, você ouve a voz de Deus, você se quebranta, aí você vai lá fora no seu ambiente de trabalho, aí tem aquela pessoa bem atribulada, incrédula, e diz para você, esse teu Jesus aí não existe. Meu amigo, o que você pensa a respeito dele, eu não me importo. Eu sei quem eu era, um prostituto, um vagabundo sem vergonha, perdão da palavra, e agora eu sei quem eu sou, ele tocou em mim. Você sabe quem você era antes de Jesus, e você sabe quem você é agora. Amém? O terceiro benefício, a voz conclui dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. A ele atendei. Esse a ele atendei é o mesmo que dê ouvidos ao que ele diz. Obedeça a ele. O terceiro benefício é, não importa aquilo que Deus vai te falar, ele vai apontar para Jesus e vai levar você a obedecer os mandamentos de Jesus. Você quer ver um exemplo? Quando você se converteu, ou foi num culto, ou foi num retiro, ou talvez você ainda não tenha se convertido, mas isso já aconteceu na sua vida. Você vem numa reunião como essa, o louvor adora, a presença de Deus vem, você se quebranta, a gente é envolvido nesse ambiente de adoração, de repente o pastor começa a pregar, e vai pregando, aí você fala, alguém te convidou para vir na igreja. Aí você começa a olhar para a pessoa que te convidou. Fala, rapaz, o fulano contou a minha vida pro pastor. Só pode. Ele contou a minha vida pro pastor e me chamou para esse culto só pro pastor falar isso aqui para mim, para eu me converter, para eu aceitar Jesus. Só pode. Porque tudo que o pastor tá falando é o que eu tô vivendo. Como é que isso é possível? É porque você não percebeu ainda, mas o ambiente já foi tomado pela nuvem da glória de Deus. E o Espírito Santo já está falando no seu coração. Aí essa pessoa, no final do culto, ela se quebranta e tal, aí o pastor faz um apelo, se você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Aí ela vem, entrega a vida para Jesus e vai para a vida dela, passa já na mesma semana. Os amigos de cerveja começam a convidar ela para tomar uma breja lá no bar.
Aí ela já não começa a se sentir bem, ela fala, rapaz, não quero não, vou passar, dessa vez eu não quero mais. Aí no final de semana os amigos já começam a chamar ela pra balada, ela ainda tá meio teimosa, meio receosa, ela vai, ela chega lá na balada 2 horas da manhã, o que é que eu tô fazendo aqui? Não era pra eu estar aqui, não tem mais graça, perdeu o sabor. Aí ela volta para casa triste, aí no outro domingo ela aceita Jesus de novo, se reconcilia. E na outra semana ela entendeu que ela mudou, que ela nasceu de novo. Mas o que foi que aconteceu? Ela ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus de agora em diante vai levar ela a obedecer os mandamentos de Jesus. Ela já não é mais a mesma pessoa, porque alguém decidiu adorar a Deus e atrair a glória de Deus sobre aquele lugar. E a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O pecado já não tem mais o mesmo sabor. Mas porque ela decidiu ouvir a voz de Deus. E como é que faz a gente atrai a glória de Deus? Como é que a gente atrai essa nuvem? Deus nunca vai te mandar fazer algo sem te entregar algo concreto e objetivo que você possa fazer para chegar nessa conclusão. Se Ele está dizendo para você, olha, existe uma maneira de você atrair a minha presença, Ele vai te dizer como que você vai fazer isso. Olha, existe uma maneira de você atrair a nuvem de glória sobre a sua vida. Deus, como é que eu faço isso? Salmo 22:3 diz assim, contudo, tu és santos, entronizado entre os louvores de Israel. O texto do salmista vai dizer que Deus está entronizado entre os louvores. Existe um trono, o trono da glória de Deus. Deus está sentado sobre esse trono. E o texto vai insinuar para a gente o seguinte, quando você louva a Deus, você atrai esse trono, essa glória onde Deus está sentado, porque Deus está entronizado entre os louvores. Quando você adora a Deus, Isaías teve a visão, Isaías capítulo 6, e lá ele viu serafins, e os serafins voavam na presença de Deus, e eles diziam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. O que é que os serafins faziam? Santos. E aonde é que Deus estava nesse momento? No meio deles. Entronizado entre eles, e eles adorando a Deus. Quando você vai para o livro de Apocalipse, você vê o trono de Deus e do Cordeiro, e em volta dele tem as 4 criaturas, que para mim são a representação dos 4 evangelhos, e depois tem os 24 anciões, e Deus está no centro. O que é que eles estão fazendo? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Eles estão adorando a Deus. Quando você e eu adoramos a Deus, nós entronizamos Deus no nosso meio. É o louvor, é a adoração, é a entrega que vai atrair a nuvem da glória de Deus. Se o pregador chegasse aqui e fosse só pregar, falar qualquer coisa para você, não seria uma pregação. Seria um seminário, seria uma aula de faculdade, qualquer outra coisa. Alguns de vocês já fizeram faculdades. Quando o seu professor da faculdade está lá te ensinando, sei lá, a língua portuguesa, você começa a chorar ouvindo ele ensinando? Provérbios é assim mesmo. Substantivo, adjetivo, pronome. Que não tem nada a ver com a glória de Deus. Mas quando você vem aqui para um ponto como esse, louvor adora, atrai a glória, atrai a presença de Deus mesmo. Você fica quebrantado, você fica sensível. Tem culto que o irmão não precisa nem da paz do Senhor, você já está chorando. A nossa igreja aqui faz parceria com a igreja do pastor Ivanildo, né? Antes de vir congregar aqui, vou dar o testemunho para depois o pastor Giovanni contar para ele lá. Antes de eu vir congregar aqui, eu falei para minha esposa, falei, amor, a gente tem que congregar, que a gente já tinha um tempo sem congregar, tinha saído da nossa antiga igreja. E eu falei, olha, orei a Deus, pedi que Deus me mostrasse um lugar onde eu fosse congregar. E Deus me deu um sonho, apontou a direção. Ele me disse, ó, qualquer uma dessas igrejas nessa direção aqui tá bom. Foi o que eu entendi. Aí eu falei, olha, dessa direção aqui tem a Metodista Wesleyana
e tem a Igreja Missão de Paz. Eu falei, eu vou visitar as duas, vamos ver qual das duas a gente vai congregar. Aí a gente foi na Wesleyana, irmãos. As duas vezes, aconteceu lá e aconteceu aqui, Deus testificando. Quando eu vou entrando na porta, eu não sei te explicar, eu já entrei na igreja chorando, assim. Um olho cheio de lágrimas, falei, amor, que vontade doida é essa de chorar. E sentindo a presença assim, transbordando. O pastor pregou, ele citou um monte de versículos, mas eu só queria ficar mergulhado naquela presença. Falei, meu Deus, que presença. Aí voltamos para casa, falei, agora vamos lá na outra, lá onde o Mazo está congregando, vamos congregar lá. Aí viemos aqui, entrei na igreja, já quebrantado, sensível. Eu não sei te explicar se era só comigo ou se era com toda a igreja, mas eu estava assim. Quando o louvor deu o primeiro acorde, aí as lágrimas começaram a cair. E eu chorei na presença. Falei, amor, ou é aqui ou é lá, escolhe. Ela escolheu, por causa dela, inclusive, a gente está congregando hoje aqui. Falou, não, lá a gente tem muita gente conhecida, a gente vai estar bem. Falei, amém, glória a Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Louvor atraindo a presença de Deus. Tem que ter louvor, tem que ter adoração. No começo, no meio e no fim. Amém? Segunda Crônicas, caminhando para o final. Segunda Crônicas, capítulo 5, verso 13. Os que entoavam as trombetas e os cantores louvaram e agradeceram a Yahvé, o Senhor, a uma só voz, ao som das cornetas, dos símbolos e outros instrumentos, ergueram as suas vozes em uma só ao Senhor e cantaram, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em seguida, toda a casa se encheu de uma nuvem de glória, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiram permanecer de pé para dar sequência ao serviço religioso. A nuvem encheu o templo e ninguém conseguiu ficar de pé. O que é que eles estavam fazendo quando isso aconteceu? O texto diz, eles estavam cantando e adorando a Deus ao som de símbolos e trombetas. Eles estavam adorando a Deus e atraíram a glória de Deus. E para concluir, 2 Reis, verso 3, esse daqui é o meu texto favorito para descrever essa situação. Verso 14 vai dizer assim, 2 Reis, capítulo 3, verso 14. Juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá, de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora, ele diz no verso 15, tragam-me aqui um músico, diga músico. Que responsabilidade dos nossos levitas. Traga-nos aqui um músico. Enquanto o músico tocava, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. Quando foi que o poder de Deus veio sobre Eliseu? Quando o músico tocava. O rei de Judá e o rei de Israel Jorão, o rei de Judá Josafá, decidiram fazer uma aliança para ir para a guerra. Que eles queriam saber se eles iriam vencer. Eles falaram, faz o seguinte, chama o profeta, chama Eliseu. Só que Jorão, ele era filho de Acabe e de Jezabel. Acabe e Jezabel eram um rei e uma rainha idólatra. Eliseu tinha ódio mortal dos dois, porque eles não eram só idólatras, como eles haviam feito Israel desviar dos caminhos do Senhor, adorando os falsos deuses. Então chamaram Eliseu na frente do filho desses dois, que era o Jorão. Eliseu ficou na carne, querendo voar no pescoço de Jorão. E eles falaram, não, Eliseu, profetiza pra gente. E Eliseu nervoso, eu quero te bater, eu não quero profetizar para você. Mas aí ele falou o seguinte, olha, eu respeito Josafá. Josafá é um homem fiel a Deus. Por respeito a Josafá, eu vou profetizar para vocês. Mas só que Eliseu percebeu o seguinte, eu estou na carne, eu estou com ódio no coração. Eu estou querendo matar o cara. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus desse jeito? Aí qual foi a solução que ele encontrou? Traz o Lucas lá, vai lá Lucas, tocar um louvor para ele. Traz um músico. E quando o músico começou a tocar, Eliseu se quebrantou e então ele pôde ouvir a voz de Deus e profetizar. Por quê?
porque alguém decidiu adorar a Deus e atrair a nuvem de glória do Senhor. Amém? Essa noite eu quero te fazer um convite. Eu sei que você já fez isso. Você já adorou de todo o seu coração no início do culto. Mas eu gostaria de encerrarmos a mensagem dessa maneira. Nós vamos nos reunir e vamos adorar a Deus. Eu sei que você tem problemas, eu sei que você tem necessidades. E eu te digo uma coisa, a solução para esses problemas está em você atrair a presença do Espírito Santo. Amém?